Olá pessoal, eu vou começar o encontro, né, esse meeting proporcionado pela Rede Odos, hoje falando sobre bichectomia para vocês. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Bruna Barreto, eu sou graduada pela Universidade Federal da Bahia e fiz minha pós-graduação, minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, vinculada ao Hospital Geral Roberto Santos. Sou capacitada em harmonização facial, em laserterapia, sou professora do Master of, coordenadora, professora de curso de cirurgia oral menor e professora da Unime na região de Itabuna. Bom, aqueles que quiserem, né, tirar dúvidas depois dessa aula, eu estou disponibilizando o meu e-mail, o WhatsApp e também o Instagram. Caso vocês tenham algum interesse, tirar dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Quando é que começou esse início, né, de desbancar a bichectomia para o Brasil, principalmente? Porque ficou aparecendo para nós que surgiu do nada essa técnica, que foi uma técnica que teve um boom. E quando isso aconteceu, né, em meados de 2014 a 2015, começou um boom mesmo no nosso Brasil, que inclusive é um local que só perde para os Estados Unidos em termos de estética e cirurgias plásticas. Aqui, por exemplo, elucidando, plástica da bochecha desponta como uma das preferidas dos brasileiros. Realmente, o Brasil é um dos países que mais focam em estética, seja corporal, seja facial. E aí a gente aproveitou esse boom na odontologia. Aí, outra matéria com o mesmo título em outro site, também de cirurgia plástica, falando, né, que a cirurgia plástica da bochecha despontou como uma das preferidas pelos brasileiros. E de fato, depois de 2014 teve esse boom, que foi meio que propagado muito por conta de que hoje em dia tudo é muito facilmente divulgado através de blogs, youtubers, através do Instagram. Então a proporção que se toma em termos de transmissão de informação sobre como é a cirurgia antes e depois acabou sendo disseminada de uma forma muito avassaladora, muito rápida. Assim também, né, que por exemplo youtubers mostrando como é que é a cirurgia sendo feita, o antes e depois. E isso é um aliado que às vezes pode ser também ruim, tem que saber usar. Mas tem sido um aliado aos dentistas, sim, essa parte, né, da internet, ela tem nos auxiliado, sim, de fato. Bom, que os artistas, né, divulgando esse antes e depois da cirurgia, da bichectomia, né, da lipoplastia facial, e por aí vai. E essa propagação de antes e depois entre artistas fez crescer o interesse da população brasileira e, consequentemente, dos profissionais também, dos dentistas. Bom, pra gente, quando começamos a atuar na bichectomia, a gente teve em respaldo uma legislação que foi de 2015, que permitia que os dentistas poderiam sim realizar essas cirurgias, porém elas não poderiam ser de cunho estético. O cunho estético para essa cirurgia só caberia para a classe médica. Então a gente tinha que associar a ideia do funcional, ou seja, tem que ser uma cirurgia estética funcional. E aí tem a ideia do mordiscamento de bochecha, que alguns pacientes de fato têm, mas se nosso paciente apenas quisesse realizar a cirurgia por cunho estético, não era possível para os dentistas em 2015. E aí começou a se criar cursos, começou a se propagar a cirurgia, mesmo de cunho funcional. Aqui em 2017, mesma coisa, esse aqui é um artigo mostrando aspectos éticos e legais da atuação do cirurgião dentista na cirurgia de bichectomia. E elucidando de novo aquela ideia de que a gente pode fazer os procedimentos, mas que não podem ser estritamente estéticos. Aí, em 2019, na Resolução 98, foi consolidada a harmonização orofacial como uma especialidade na odontologia. Então, os dentistas viraram e poderiam se especializar em harmonizadores faciais. E nessa resolução, ela afirma que tem um conjunto de procedimentos sendo realizados na harmonização orofacial, no qual o cirurgião dentista pode atuar. E dentre esses procedimentos, realizar tratamentos de lipoplastia facial através de técnicas químicas,
físicas, mecânicas na região orofacial, técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat, a técnica da bichectomia, e técnicas cirúrgicas para correção dos lábios, como lip lift, na área de atuação e outras estruturas relacionadas anexas a fins. Ele não cita se é de cunho estético, se é de cunho funcional, ele simplesmente permite agora, através dessa resolução, que nós dentistas possamos atuar como harmonizadores faciais e dentre as cirurgias incluem também a bichectomia. Então já está da nossa permissão, desde 2019, legalmente também, cirurgias de cunhos especificamente estéticos, sem problemas de ter atuação funcional ou não. E aí algumas coisas que a gente ganhou também através, dessas resoluções, teve o 95, o 96, o 97, o 99 e o 98, que foram resoluções de 2019 que angariaram coisas extremamente importantes para a odontologia. Dentre elas, as publicações de selfies antes e depois dos nossos pacientes, desde que não identifiquemos a identidade desse paciente, A gente proíbe a inscrição de registro de alunos EAD, aí tem a parte de que proíbe a realização de terapias de fotomodulação, de modulação e reposição e suplementação hormonal, desde que não seja na nossa área, ou seja, na nossa área a gente poderia atuar sim, como moduladores hormonais. A parte de autorização do cirurgião dentista a realizar registro, inscrição e divulgação de mais de 2 especialidades, de outras providências. Então foi um ganho muito interessante para a gente e extremamente recente, em 2019. Essa imagem eu trago porque hoje em dia é a nossa realidade. A gente está fazendo esse bate-papo com vocês sobre bichectomia, mas não dá para poder levar e deixar de tratar que quando a gente fala de bichectomia, a gente também está lidando com um procedimento na harmonização facial, um procedimento que pode estar associado com outros procedimentos estéticos que a gente venha fazer em nossos pacientes. Nem sempre a gente vai fazer só bichectomia em nosso paciente. A gente tem que olhar ele como um todo, para poder ver a necessidade real dessa cirurgia e sua indicação, para ver possíveis associações, caso seja necessário, de preenchimentos, de lipoplastia submentual, para associar e melhorar o resultado estético final dessa cirurgia. Bom, a gente ganhou um grande mercado agora, principalmente do ano passado para 2020, que é um mercado extremamente disputado, em uma classe que é muito unida, que é a classe médica. Cirurgia plástica e dermatologia é onde a gente mais tem disputado o mercado financeiro na parte de harmonização facial, com preenchidores, com toxina botulínica, com cirurgias de face, cirurgias da bichectomia ou liposcirúrgicas de papada. A gente acabou entrando nessa concorrência. E o que faz da gente, autoconcorrentes, grandes concorrentes, estar capacitado? Eu vejo alguns colegas fazendo algumas coisas que a gente sabe que não tá legal, então é por isso que é bom dar essa chamada para a realidade, que quanto mais você se especializa, quanto mais você estuda, se capacita, melhor você venderá o seu produto. E a gente te trata também como vendedores, porque a gente entrou no mercado extremamente rentável, então somos sim vendedores de estética, mas temos que saber a real indicação, porque a gente também está vendendo saúde para os nossos pacientes. Então não pode simplesmente banalizar isso para que seja de uma forma exacerbada ou feita de inadvertivelmente só para angariar lucro. A ideia é que a gente se capacite de forma adequada, estude bastante, compreenda muito a anatomia da região que a gente está atuando, os riscos e as possíveis complicações, para caso surjam, a gente também esteja capacitado para resolver os problemas, ok? E a gente sai da atuação só de cavidade bucal para facial, como muitas vezes a gente já faz. O cirurgião bucomaxilo, então, está extremamente atuante em região facial há anos. Então, chega a ser uma coisa um pouco até boba dizer que a gente está saindo da parte bucal para facial, porque a gente já faz isso há muitos anos, em termos de fraturas de face, cirurgias ortognáticas, cirurgias de patologias faciais. A gente não deixa de atuar em face,
ou começa a atuar este ano. Não, a gente vem atuando desde antes e só ganhou mais um mercado, que é o mercado da estética. Bom, só para dar uma elucidada para vocês, né, uma relembrada da história com relação à bichectomia, é que ela foi descoberta, em 1802 por Marie-François Bichat, que é um anatomista francês e histologista extremamente famoso, que ele desmistificou. Antigamente achava-se que era uma glândula, um tecido glandular, e tornou-se a chamar de tecido gorduroso. Qual a finalidade da nossa cirurgia? Quando eu trago isso para vocês, eu quero que vocês saibam e aprendam a identificar, porque às vezes a gente só quer, o paciente é bochechudinho, o rosto é redondo, mas qual é a grande finalidade dessa cirurgia? Vamos tentar interpretar isso de forma mais adequada, né? A gente pode afinar mais o rosto? Sim, mas eu tenho que observar se meu paciente, por exemplo, ele não tem um masseter hipertrofiado, ele não tem uma mandíbula mais larga, às vezes um malar mais largo, e aí seria ruim a gente indicar de forma inadvertida uma cirurgia para um paciente que o problema ou é esquelético ou é muscular. Outra coisa importante também é a gordura subcutânea desse paciente. Às vezes é um paciente que já está com um peso a mais, com sobrepeso, e essa gordura subcutânea é que está dando aquele volume à região de terço inferior de face desse paciente, e não a gordura da bola de Bichat. Então, muita cautela na sua indicação, tá? Serve para desinfantilizar? Sim. Um paciente que tem um terço inferior da face mais enlarguecido, mais rechonchudo, ele tem uma cara mais de criança. Quando ele faz essa remoção, né, quando ocorre essa remoção dessa gordura no compartimento do terço inferior da face, a gente desinfantiliza sim o rosto do nosso paciente, tá? Deixa um aspecto mais maduro. Alongar a face pelo mesmo objetivo, né? Vai marcar mais os ossos da face, marcar mais a mandíbula, marcar mais o malar, o zigoma do nosso paciente. E vai fazer com que esse paciente tenha um sombreamento nessa região, que é interessantíssimo responder coisas importantes. Quando a gente fala de harmonização facial, a gente tem sempre que observar jogos de luzes e sombras na face desse paciente. Por exemplo, para enchimento de malar, eu quero que quando eu preencho essa região, haja um jogo de luz a mais nessa região e essa região se sobreponha às outras, ela brilhe mais que as outras. Assim como preenchimento de olheiras, eu quero que disfarce aquela sombra que existe naquela região. Nessa região de bichectomia, quando a gente remove a gordura da bola de Bichat, a gente está criando um sombreamento em terço inferior de face, que para o nosso paciente vai dar um aspecto de rosto mais afunilado. E aí a gente continua respaldado em que? Jogo de luzes e sombras da face. Muito cuidado em sua indicação, porque por vezes o aspecto da olheira fica aparenciavelmente maior, fica mais evidente. Por quê? Você sombreia essa região, se aqui já for sombreado, vai ficar com um aspecto de marcação maior e às vezes nosso paciente fica parecendo que aumentou a olheira, mas na verdade a gente só aumentou a quantidade de sombra do rosto desse paciente. Então, de novo, na hora de harmonizar meu paciente, eu devo lançar mão de várias técnicas, dentre elas associar às vezes preenchimento de malar, de olheira, associar uma bichectomia com a lipoplastia e por aí vai, para que não seja uma técnica única e o resultado estético não seja adequado no final, tá? Bom, aqui só mostrando como é que fica, né? Como é que seria o antes e o depois da sua cirurgia. Como é que é essa região? E a gente tem que mostrar essa informação para os nossos pacientes. Por quê? Porque às vezes ele quer diminuir o formato do rosto como um todo em termos de aqui tá muito inchado, mas não é aqui que a gente vai manipular. Isso tem que ser muito bem explicado previamente ao nosso paciente, que a região que vai ter redução da gordura é a região do terço inferior, e aí a gente pode até apontar o lugar para o nosso paciente, tá? Bom, a cirurgia estética das bochechas, ela não é a única cirurgia que existe no rosto, né,
para remoção de gordura da face. A gente pode associar com vários outros métodos. Temos a lipoplastia submentual, nós temos a enzimática, a gente tem a cirúrgica, a gente tem a radiofrequência que pode ser associada. Existe a cirurgia de bichectomia feita com acesso extraoral, então muito cuidado quando citarem que só pode ser realizado intraoral. Não, existe também o acesso extraoral, realizado principalmente por cirurgiões plásticos. Aqui, por exemplo, a incisão pré-auricular clássica da retidoplastia, na qual pode estar sendo associada a cirurgia, né, de lifting facial que os plásticos fazem e remoção do corpo adiposo da bola de Bichat nessa região. É uma das técnicas que podem ser realizadas pelos plásticos. E a gente ainda tem outra associação para reduzir gordura da face, dentre elas a própria lipo cirúrgica, a vácuo ou aqui já é uma técnica a vácuo com anestesia local, que é a mesma coisa. São técnicas que a gente associa à redução da gordura da face. Então, a bichectomia não é a única técnica, tá? Aqui, elucidando a injeção de lipólise, que é o ácido deoxicólico, para reduzir a quantidade de gordura submentual. E a bichectomia propriamente dita. Existem outras formas, né, de redução de gordura da face? Sim. Existem injeções de enzimas para diminuir a quantidade de gordura subcutânea. Existem radiofrequências realizadas em clínicas de estética. Então, muita cautela na hora de falar que bichectomia é a única técnica de redução de gordura da face, tá bom? Porque não é. É preciso a gente se atentar, então, né, que essas técnicas elas podem ser associadas e a gente tem que saber indicar de forma adequada. Outra coisa importantíssima é que a lipólise da gordura subcutânea do nosso corpo é diferente da lipólise das gorduras de compartimento. Por exemplo, a gordura da bola de Bichat. A gordura da bola de Bichat ela tende a se manter no mesmo volume para sempre. Dificilmente ela reduz de tamanho ou de volume quando a paciente emagrece. O que reduz de volume, que o rosto fica com aspecto mais magro, é a gordura abaixo da pele, a gordura subcutânea. Um exemplo bem clássico é quando a gente compara a bola de Bichat, que é uma gordura de compartimento, com a gordura de assoalho de órbita. Se a gordura de assoalho de órbita perdesse seu volume no emagrecimento, nosso paciente teria um ectópio, nosso paciente teria uma distorção de alteração da posição do globo ocular. E isso não acontece porque a lipólise de gordura de compartimento é diferente da lipólise de gorduras de tecido subcutâneo. Então, por isso que às vezes o paciente cita pra gente, eu emagreço muito, mas meu rosto continua com aspecto gordinho. Porque é uma gordura de compartimento que quando está herniada para a face, ela deixa de fato o aspecto, né, de rosto mais redondo do nosso paciente. Aqui mostrando, né? Eu queria trazer para vocês nessa aula, que na verdade acaba não sendo a aula do curso, eu não vou trazer a técnica cirúrgica, eu não vou falar da cirurgia propriamente dita, isso é muito mais clássico para o curso. Eu quero tirar algumas dúvidas da que a maioria da população tem, né, de dentistas, com relação à técnica. E a maioria das dúvidas é qual é a possível complicação que a gente pode ter. E para isso a gente tem que dar uma revisada em anatomia. Quais são as estruturas que se associam com a bola de Bichat? Porque quando eu cito complicações, eu tenho que citar a anatomia daquela região, porque as complicações mais comuns que podem acontecer são justamente complicações associadas a lesões de estruturas que estão perto dessa gordura de compartimento. Dentre elas, a gente tem a musculatura, né, que a gente pode sim, de fato, lesionar, e aí deixar um trismo no nosso paciente, uma dificuldade de cicatrização. A gente tem o ducto parotídeo, que aí ele vai passar, né, quando a gente cita o corpo adiposo, ele tem algumas extensões, tem a temporal, a pterigóide, a bucal, e a porção bucal é a que a gente remove. Aqui só mostrando, né, como é que é esse tanto de gordura de compartimento da face. E a extensão bucal, que é a que a gente remove. Essa extensão bucal, ela está extremamente associada com nervo facial, que é o que está mostrando nessa imagem aqui,
ela está associada com o ducto da parótida. Aqui a gente tem a parótida, ela vai passar, né, à frente do masseter, então é mais distante do nosso lugar de acesso. Passamos em frente ao masseter e vai arrodear, né, vai contornar a bola de Bichat, perfurar o músculo bucinador e sair na mucosa jugal, mais ou menos próximo ao segundo molar superior. Ok, o que isso interessa pra gente? Quando a gente faz a remoção da gordura de Bichat, a gente manipula mucosa jugal, bucinador e já visualiza a bola de Bichat. Então, teoricamente, eu não tenho como comprometer o ducto da parótida desde que eu o evidencie antes da minha cirurgia, identifique ele, teste sua patência para começar a minha cirurgia distante desse ducto. Tudo bem, não teria possibilidade lesional, mas lembrando que existem variações anatômicas e essas variações anatômicas de um paciente para o outro, o ducto ele pode estar perfurando a bola de Bichat. Então, muita cautela na sua técnica cirúrgica. Quando isso acontece, eu vou lesionar o ducto? Não. Quando a gente faz uma técnica chamada atraumática, que é a que a gente preconiza, de divulsão de tecidos, por mais que eu encoste no ducto, se eu estou divulsionando, eu não vou lesioná-lo. O que eu não posso fazer é ruptura de tecido, lesão de tecido por corte, por incisão. E aí, só se nossa cirurgia fosse, por exemplo, com um eletrocautério ou com uma lâmina fria, na qual você está introduzindo profundamente essa lâmina, que não é o caso que a gente preconiza. A gente preconiza divulsão ou com a tesoura de Metzenbauer ou com pinça hemostática curva, de Kelly, enfim, para que a gente consiga fazer uma divulsão de tecidos e faça uma técnica de forma atraumática, ok? A gente tem a associação, né, a proximidade da veia facial e da artéria facial. Eu digo proximidade porque não é ela que vai trazer grandes riscos para a gente. Quando a gente manipula de forma adequada, no lugar ideal, né, a gente não está perto dessa artéria e dessa veia. Elas ficam próximas à comissura labial, muito mais superficial, tá, nessa região. Então, elas vão subir à frente do masseter, vão para a comissura labial, aí vai ter, né, labial inferior, labial superior, ângulo. Mas essa região aqui não é a região que eu estou trabalhando cirurgicamente. Eu trabalho atrás do ducto, geralmente. Eu trabalho posterior, então dificilmente eu lesiono esses tipos de vasos, mas é possível? Sempre. Sempre é possível causar algum tipo de lesão no meu paciente, então muita cautela na manipulação do tecido. Aqui mostrando, né, de novo a proximidade e a distância da gordura de Bichat com essa estrutura, tá? E as possíveis lesões que a gente pode ter vasculares na face devido às grandes anastomoses de veias e de artérias. Ou seja, uma artéria se coliga com outra, que pode se entrelaçar naquela região, que teoricamente você não consegue nem visualizar vasos calibrosos, mas tem vasos pequenininhos que você pode fazer uma lesão e dar um sangramento um pouco menor do que o que seria com os vasos calibrosos, mas seria ruim também, porque o ideal é que sua cirurgia seja com o mínimo de sangramento possível. Outra coisa importante, em termos de artéria nessa região, e aí sim temos que tomar muito cuidado, que é possível até ser visualizada, é a artéria bucal, que é originária da artéria maxilar, que é originária da artéria carótida externa, e ela é uma artéria até então calibrosa e está presente muito pertinho da região que a gente está trabalhando, porque ela vai irrigar o músculo bucinador e a bochecha. Então ela está na região que a gente trabalha. Possivelmente a gente consegue ver, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver de forma adequada, a presença dessa artéria bucal numa incisão, né, numa região que a gente estava incisando para fazer acesso da bichectomia. E foi possível visualizar a artéria bucal deste paciente. Mas lembrando, eu posso visualizar a artéria bucal do meu paciente, posso visualizar vasos mais calibrosos, mas se eu continuar fazendo uma técnica delicada e atraumática por divulsão, eu não vou ter problemas vasculares nessa região. Posso até fazer mais edema, mas em termos de hemorragia não vou causar porque eu não estou seccionando aquele vaso, tá? Aqui a gente tem outras artérias que podem ser acometidas em termos de lesão, que é a artéria, né, temporal profunda, que a superficial vai passar por fora. A gente vai ter a transversa da face, a artéria maxilar, e a maxilar, ela fica na região, né, de espaço ptericóide. Essa artéria aqui, infratemporal,
a gente acaba lesionando se a gente for numa técnica cirúrgica inadequada, porque a gente não precisa subir com o nosso hemostático, com a nossa Medicine Bauer, para a parte superior, para essa região superior do nosso acesso cirúrgico. Eu sempre cito nas minhas aulas que se vocês querem errar, erre para baixo. Na hora de você procurar, né, a bola de bichada, esse nosso paciente, ela vai estar sempre na frente do seu acesso cirúrgico ou um pouco mais abaixo. Para cima, você está buscando uma porção temporal da bola de bichada, que não vai surtir efeito estético ao nosso paciente. Além de ser uma porção mais aderida, né, ela não vem em forma de cápsula como vem a porção bucal, ela é mais difícil de ser removida, tem um monte de estruturas vasculares nessa região que você pode causar lesão. Então não é essa região que a gente quer manipular, tá? Aqui a gente pode citar outro problema grande que a gente pode causar no nosso paciente, por isso que eu tô lembrando de anatomia para vocês, tá? Que é a veia profunda da face, que vai fazer a drenagem venosa dessa região. Aqui acho que a gente consegue visualizar melhor, né? A veia profunda da face, ela também está muito próxima da região que a gente trabalha. Então, se eu tiver que citar duas possíveis lesões vasculares, seriam veia profunda da face e artéria bucal. Outra coisa importante quando a gente cita, em termos de complicações operatórias, né, transoperatórias e pós-operatórias, é que você pode, né, inocular bactérias da cavidade bucal para dentro do seu sítio cirúrgico. E essa inoculação, quando a gente leva em consideração a drenagem venosa, as veias da face alveolares, sem válvulas, pode subir, pode descer alguma bactéria que esteja dentro dessa veia inoculada, a gente pode causar uma infecção que pode subir para a cavidade craniana, pode subir e dar uma meningite. A gente chama de triângulo perigoso da face a região de veia facial.